Primeiro livro de Samuel, do profeta Samuel, capítulo 22, versículos de 1 a 5. Na mensagem de hoje, irmãos, nós vamos tratar de um momento difícil na vida desse personagem bíblico tão intrigante, tão estudado, tão cheio de ensinamentos, que é Davi. Veremos ele passando por momentos de solidão, de isolamento. Vamos encontrá-lo numa caverna, sozinho, sem amigos, sem riqueza, sem dignidades que faziam parte da vida de um nobre, mas vamos vê-lo sozinho, solitário, somente com o Senhor. E aí nós vamos estudar esse processo no qual Deus trata o seu coração, que está inserido aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 22. A partir do versículo 1 diz assim a palavra de Deus: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao seu rei: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro, vai, entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Até aí, irmãos, aqui na primeira cena, nós vemos Davi deixando Gate, que é uma cidade dos filisteus, cidade onde ele foi reconhecido como aquele que matou Golias, o gigante, e o texto bíblico diz que Davi se fez de louco. Ele arranhava as paredes com as unhas, ele deixava a baba cair sobre a barba, e por causa disso ele não foi trucidado pelos filisteus. E quando ele sai então da terra dos filisteus, ele vai para esta caverna. Na verdade, estamos falando aqui de um conjunto de várias cavernas, chamado de Caverna de Adulão, que fica a mais ou menos 24 quilômetros de Belém, que foi a sua cidade natal. Podemos dizer, irmãos, que Davi ele estava passando por um dos momentos mais difíceis da sua vida, porque além de ser perseguido, além de ser caçado, caluniado, ele está sozinho, ele não tem ninguém para dividir o seu peso, para dividir a sua angústia. O Salmo 142, ele responde a uma pergunta muito interessante. Como você acha que estava o coração de Davi naquele momento? Como você acha que estava a alma de Davi naquele momento? O Salmo 142, ele nos dá uma pista. O Salmo 142 fala aquilo que estava no coração de Davi naquele momento. Já lemos o Salmo aqui na ordem de culto, eu não vou ler novamente, mas os irmãos atentaram naquele texto que fica no título do Salmo, Salmo didático de Davi, oração que fez quando estava na caverna. E esse salmo mostra exatamente aquele momento de solidão, de isolamento,
A narrativa que nós lemos aqui no primeiro livro de Samuel não nos dá esse estado de espírito de Davi naquele momento, não nos mostra a sua emoção, o seu estado, daquele momento pelo qual ele estava passando. Mas quando nós acompanhamos, quando nós observamos no livro de Salmos, o Salmo 42, nós podemos observar com mais profundidade Davi derramando a sua queixa diante de Deus. Davi, ele expõe a sua tribulação. Vejam que no verso 3 ele confessa que dentro dele esmorece o seu espírito. Ele diz: não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio eu tenho, ninguém que por mim se interesse. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco, tira a minha alma do cárcere. Aqui, irmãos, é possível observar como estava o coração. Aqui é possível observar como estava a alma de Davi nesse momento. E veja o verso 5, que é ponto alto aqui, quando ele diz: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Davi estava ali sendo trabalhado o seu coração, irmãos, quando ele diz a Deus, quando ele diz que Deus é o seu quinhão, ele está dizendo: Deus, o Senhor é a minha porção, Deus, o Senhor é tudo o que importa na minha vida. E ele termina pedindo a Deus que venha ao seu encontro, para que ele volte a louvar a Deus. E aqui nós temos então, irmãos, um retrato, temos uma noção do estado de alma, da alma de Davi, do coração de Davi, porque ele está desanimado aqui, ele está sozinho, está desamparado, se vê necessitado de proteção, ele se vê sem alegria em Deus. Quando nós lemos outros salmos de Davi, é muito claro salmos de autoria de Davi, quando ele explode em louvor a Deus. Ele faz isso com a sua alma alegre. Mas aqui ele está tímido, irmãos. Aqui ele está tímido, uma alegria muito contida, quando ele diz: Deus, venha me libertar, venha me acudir para que eu volte a louvar o Senhor. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, ele tem fé. Ao mesmo tempo, ele confia em Deus, ele acredita em Deus. Senhor, o Senhor é o meu refúgio, tu és o meu quinhão. Meus amados irmãos, uma coisa que é muito importante, que nós entendamos que nos salmos e nas orações não existe nenhuma tensão entre medo e confiança. Você pode dizer na sua oração: olha, Senhor, eu estou com medo. Eu estou sentindo medo, Senhor. Mas eu confio em Ti. Mas eu confio em Ti. Não há tensão nenhuma, irmãos. E nós vamos ver em vários salmos o salmista se expressando desse jeito: eu estou sozinho, Senhor. Mas o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o meu refúgio. Então, meus irmãos, nesse primeiro momento, quando nós lemos aqui o texto de 1 Samuel 22, Davi ele está sozinho. E louvado seja Deus, irmãos, porque Deus ouviu a oração de Davi. E nós podemos observar isso, voltando ao livro de Samuel, no capítulo 22, nós podemos observar que Deus ele atende o clamor de Davi. Porque logo no primeiro versículo diz: quando ouviram isso, ou seja, que Davi estava na caverna, que Davi estava isolado, que Davi estava com seu espírito oprimido, sofrendo ali. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele.
Deus ouviu a oração de Davi, irmãos, e Deus mandou sua família. A família de Davi, e podemos em outro momento considerar de forma mais profunda isso, a família de Davi não o tratava tão bem como seus irmãos mais velhos. Se os irmãos observarem, Davi era, digamos assim, deixado um pouco de lado, rejeitado, principalmente em ocasiões festivas. Quando o profeta Samuel foi ter com Jessé, pai de Davi, todos os filhos foram convidados. Todos estavam ali presentes, exceto Davi, que ficou no campo cuidando das ovelhas, até que um momento o profeta perguntou: está faltando alguém? Tem mais algum filho? Foi quando então Jessé disse: sim, tem um filho, ele está no campo cuidando das ovelhas. Com seus irmãos, parece que não havia uma certa consideração por ele, irmãos. É possível notar isso, por exemplo, na ocasião em que Davi vai levar o suprimento para seus irmãos na batalha contra os filisteus. Davi olha para tudo aquilo que estava acontecendo, ele observa que Golias estava afrontando Israel, aquele gigante afrontando o povo de Israel, e de repente, quando Davi se irrita com aquilo, ele se manifesta contra aquilo, então Eliabe, o seu irmão, ele se levanta e critica Davi de forma veemente: você é um arrogante, Davi. Se os irmãos lerem o texto, Eliabe vai chamá-lo de presunçoso. Davi, você é um presunçoso. Porque parece que havia também entre os irmãos uma certa distância. Davi era deixado muitas vezes de lado. Mas aqui, irmãos, Deus está restaurando a sua família. Deus está trabalhando a sua família. Não pensem que foi algo fácil, até porque os pais de Davi, que já eram idosos, e seus irmãos que eram parte do exército de Saul, simplesmente eles abandonaram tudo. Eles largaram tudo e se refugiaram com Davi dentro de uma caverna. E era um gesto de abnegação muito grande. É como se eles estivessem abrindo mão de tudo, das suas propriedades. Era como se os irmãos de Davi estivessem indo contra o rei. E eles estavam agora como fugitivos, procurados de Israel. E eles fizeram isso. Deus olha para aquele homem isolado, chama para perto sua família, e Davi agora se vê acompanhado de pessoas que ele nunca imaginou que estariam ali ao lado dele. Deus está consertando, Deus está ajudando a família de Davi. Mas além disso, irmãos, Deus preparou para ele novos companheiros. Está aí no versículo 2 do primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Além da família, irmãos, Deus trouxe para perto de Davi 400 homens. Mas eram homens diferentes. Não é isso, irmãos? Eram homens diferentes. Não eram como aqueles soldados tão destacados em Israel. Não eram... Davi era chefe de soldados de muito gabarito. Os irmãos vão ver em muitos textos bíblicos isso sendo destacado. Mas Deus está aqui e trouxe esses 400 homens para perto de Davi. Quem são essas pessoas, irmãos? O texto diz, primeiramente, todos os homens que se achavam em aperto. Essa palavra aperto literalmente significa sob pressão. Aquelas pessoas estavam ali sob estresse. Eles estavam ali sofrendo algum tipo de pressão. O texto continua e diz que ali estavam pessoas endividadas.
Isso é, pessoas que acarretaram dívidas, não tinham como pagar. Naquele tempo, quando isso acontecia, as pessoas entregavam seus filhos como escravos, ou eles mesmos, para pagarem as suas dívidas, eram feitos escravos, e as dívidas nunca eram pagas, aquela dívida nunca acabava, nunca deixavam de ser escravos, e por isso, por estarem ele debaixo da injustiça, eles fogem e formam ali um grupo que se chegou a Davi com essas características. Diz o texto também, irmãos, que ali estavam todos os amargurados de espírito. Aqui, irmãos, nós podemos entender como gente triste, deprimidos, aquelas pessoas que estavam no estado de tristeza, que mal levantavam os olhos, no estado de amargura no coração delas. Foram essas pessoas aqui, irmãos, que Deus preparou para ficar com Davi. Esse é o exército de Davi naquele momento. É interessante, irmãos, que, num certo sentido, eles estavam ali como Davi, se pareciam com Davi. Eles se identificavam com Davi. Davi estava sob pressão. Davi estava sendo injustiçado. Davi estava sendo acusado de algo que não tinha feito. E esses homens conheciam o sofrimento. Esses homens, eles estavam passando por momentos difíceis. E eles conheciam perfeitamente o estado de Davi, a situação do seu emocional, a situação do seu coração. A passagem paralela desse acontecimento, irmãos, está no primeiro livro das Crônicas. Aprofunda mais um pouco ainda esse quadro, porque o escritor do livro das Crônicas, ele acrescenta um pouco mais a respeito desse encontro. Se os irmãos quiserem abrir, fiquem à vontade, mas eu vou ler aqui no primeiro livro das Crônicas, capítulo 2, somente os versículos 16 a 18, que diz o seguinte: também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá, Davi, à fortaleza. Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se vós vindes a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus adversários, não havendo maldade em mim, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então, entrou o espírito em Amassai, cabeça de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Davi os recebeu e os fez capitães de tropas. Aqui, irmãos, nós vemos como ocorreu esse encontro. E vejam que Davi está numa situação tão fragilizada, irmãos. Davi está tão fraco, sem condições nenhuma de se defender, que ele diz assim: olha, se vocês vieram para me prender, que Deus repreenda vocês, porque se depender de mim. Ele estava fraco, irmãos, fragilizado. E ele recorre a Deus para que desse a devida paga àqueles homens, caso eles estivessem ali contra Davi. Mas a Bíblia diz, irmãos, no versículo 18, que o Espírito Santo tomou esse chefe de 30 chamado Amassai, e ele diz: nós somos teus, ó Davi. Nós estamos aqui para nos juntarmos a você, Davi. Paz seja contigo e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Então, irmãos, eles cheios do Espírito Santo já proclamam que Davi é o escolhido de Deus, que Davi é a pessoa que é colocada pelo Senhor. E algo interessante aqui, irmãos, que ali naquela caverna,
sem condições, num lugar mal cheiroso. É o lugar que Deus vai preparando não somente Davi, mas vai preparando esses homens. Será ali o campo de treinamento desses homens, que lá na frente, irmãos, nos textos bíblicos, nas narrativas, nós vamos ver que serão chamados dos heróis de Davi, os valentes de Davi. Eles vão ser a elite do exército de Davi. E onde começa esse tratamento, irmãos? Naquele lugar ali, sem condições alguma, naquela caverna, naquele isolamento no meio do deserto. Essa chegada dos novos amigos de Davi, aquelas pessoas cheias do Espírito Santo, dispostas a dar a vida por Davi, e a própria chegada da família de Davi trouxe uma renovada de ânimo no coração de Davi, irmãos. Davi se animou. Davi teve levantou o seu espírito, ele se animou. Como é que podemos confirmar isso, irmãos? Podemos confirmar no Salmo 57. Texto também que já foi lido aqui, na ordem de culto, e é importante nós consultarmos esses textos paralelos, porque a Bíblia, ela mesma explica a Bíblia. Os textos bíblicos, eles mesmos se explicam, é isso que nós vemos aqui. Um retrato daquele momento, quando Davi, ele mostra a sua exultação a Deus. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Se os irmãos fizeram a comparação aqui, a alma de Davi nesses dois salmos, Salmo 142, no primeiro salmo, Salmo 142, nós notamos Davi meio tímido. Senhor, me livra disso para que eu possa adorar-te. Senhor, envia o auxílio. E é um salmo diferente, é o Salmo 57, no mesmo contexto, irmãos. No mesmo contexto, e ele diz, eu cantarei louvores, eu quero acordar cedo. Eu quero acordar cedo e tocar canções para o Senhor, porque agora o ânimo de Davi estava levantado pelo Senhor. Ele ainda tem provações, é verdade. Saul estava perseguindo Davi. Ele começa o salmo pedindo misericórdia, dizendo que ele se esconde debaixo das asas do Senhor. Ele diz aqui que tem leões caluniando ele. Mas, ao mesmo tempo, ele se mostra renovado, ele tem fé, ele tem alegria em Deus, ele está louvando ao Senhor, entoando cânticos, porque o seu coração está firme. Deus estava preparando o coração de Davi, irmãos, trazendo a família e trazendo ali aqueles 400 homens para se juntarem a Davi. Meus amados irmãos, diante desse quadro, eu gostaria de trazer algumas lições para as nossas vidas. Como eu disse, esse personagem bíblico tão intrigante, esse homem segundo o coração de Deus. Quantos ensinamentos nós encontramos na vida de Davi, irmãos? E a primeira lição que eu gostaria de trazer para os irmãos é que Deus, Ele é todo poderoso para restaurar relacionamentos. Deus, Ele é todo poderoso para restaurar relacionamentos. Deus faz isso, irmãos. Ele religa um relacionamento que um dia foi rompido. Exatamente nesse momento de tristeza, de isolamento, Deus trouxe para perto dele a sua família. O Senhor fez isso de forma misericordiosa. Interessante, irmãos, que Davi, ele, diante daquele momento quando a sua família é restaurada, ele trata os pais com carinho.
Ele trata os pais com amor, levando-os até o rei Moabe. Nós podemos ver isso no texto do primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Ele leva até o rei de Moabe, o rei Moabe, dizendo para ele cuidar da sua família, porque ele estava ali em guerra. Ele estava sendo perseguido, ele não sabia o que aconteceria, os seus pais idosos. Então, Davi os leva para o rei Moabe e diz: cuida deles, guarde-os, protege-os. Um forte indício, irmãos, que Davi estava com o seu coração aliviado. Davi estava com o seu coração limpo, não guardava mágoa dos seus familiares e nem colecionava amarguras com relação à sua família. Irmãos, nós precisamos aprender com essa lição. Nós precisamos aprender com essa lição. Recorra a Deus para fazer essa obra necessária na sua vida, irmãos. Recorra a Deus. Reconciliação de parentes, de pessoas próximas que um dia esse relacionamento foi rompido, separadas por algo que aconteceu. Deus, Ele é poderoso para fazer essa obra maravilhosa de reconciliação familiar, de reconciliação de irmãos, de reconciliação de irmãos na igreja. Deus, Ele é poderoso para fazer essa obra. Peça a Deus. Peça a Deus. Enquanto Deus vai preparando esse momento, vá cuidando do seu coração, vai alimentando o seu coração com perdão. Vai trazendo à sua memória, meu amado irmão, o grande perdão que recebemos de Jesus no Calvário. Esse é o grande exemplo que nós devemos trazer à tona, irmãos, diante de situações como essa. Nós trazemos à memória o grande perdão que Deus nos trouxe em Jesus Cristo no Calvário, para que Deus trabalhe os nossos corações e traga reconciliação familiar, traga reconciliação de irmãos em Cristo. Outra lição que eu gostaria de trazer para os irmãos nessa noite: é preciso que nós nos lembremos que desse modo, irmãos, através do qual Deus trouxe para junto de Davi seus familiares e amigos, é um claro sinal que na vida cristã nós dependemos uns dos outros. A vida cristã, irmãos, não se vive sozinho. Não existe vida cristã sozinho, meus amados irmãos. Essa coisa de desigrejado é falácia de Satanás. Se você pensa que por causa da pandemia, ficar em casa foi um modo novo que foi apresentado para que você adote a partir de hoje, você está sendo ludibriado por Satanás. Nós precisamos uns dos outros. Vida cristã é vida comunitária. Basta que os irmãos olhem as várias figuras bíblicas para descrever a igreja. Família de Deus, edifício de Deus, corpo de Cristo e por aí vai. A Bíblia mostra várias formas de sermos lembrados, irmãos, que a vida cristã é uma vida comunitária. A igreja é um lugar onde nós podemos dizer ao outro: eu fracassei,
Aqui é o lugar onde você pode dizer, eu preciso de ajuda. Aqui é o lugar, irmãos, onde onde não pode haver máscara. É o lugar onde nós somos confortados mutuamente. É um lugar de nós sermos aconselhados, confortados mutuamente. Aqui é um refúgio confortador, irmãos. Aqui é um lugar de refúgio confortador. Existem aqui na igreja vários Davis que estão em momento de tristeza, estão em estado de espírito abalado, e nós precisamos estender as mãos. Precisamos abraçá-los. Precisamos ajudá-los. Terceira lição, irmãos, quando Deus tira tudo dos redimidos, quando Deus tira tudo dos seus filhos, quando Ele nos coloca em situações extremas, nunca é para destruir, mas sempre para nos redirecionar. A providência de Deus aqui, irmãos, atingiu Davi em cheio. Tem muita gente que, se experimentasse aqui o que Davi passou, não prevaleceria, irmãos. Foi Deus que fez isso com Davi. Não tenhamos a menor dúvida disso. Seu grande amigo Jonatas, quando a coisa estava apertando ali, ele disse, Davi, Deus manda dizer, vai, fuja. E em certos momentos, irmãos, Deus vai fazer isso conosco também, a ponto de nos escondermos numa caverna. E certamente vamos ter essas sensações que Davi teve, de tristeza, de isolamento, de abandono. E o que nós precisamos entender, irmãos, é que quando Deus direciona a nossa vida para esse tipo de acontecimento, não é para nos destruir, mas é sempre para nos colocar num caminho novo, para nos direcionar. No caso de Davi, aqui ele estava aprendendo a ser rei, aprendendo lições importantes para o seu reinado. Que ser rei é muito mais do que olhar para suas coisas pessoais, mas ser rei em Israel era atentar para as necessidades do povo, suas necessidades, atentar para a justiça, para a paz, para a harmonia em Israel. Deus não é um sádico cósmico que fica rindo quando vê os seus filhos chorando. Deus tem um propósito. Quando nos escolheu, quando chamou você das trevas para a maravilhosa luz. Deus tem objetivos. Quando Ele enviou Cristo para sofrer, para padecer no seu lugar. Quando pelo sacrifício na cruz, nos fez filhos dEle. É isso que nós somos, irmãos. Filhos de Deus. E Ele tem objetivos para os seus filhos. Deus tem planos eternos para os seus filhos. E o objetivo principal é que vejam Cristo na sua vida.
É para que quando as pessoas olhem para você, vejam o Cordeiro de Deus na sua face. Para que lembremos que Deus é o nosso refúgio, o nosso quinhão na terra dos viventes. E diante, irmãos, da assistência amorosa de Jesus, aquele que prometeu que estaria sempre conosco, nós podemos expressar: firme está o nosso coração, ó Deus. Firme está o nosso coração. E quarta lição e última, irmão, já estou acabando. A quarta lição que eu gostaria de trazer para os irmãos é ter amigos. Ter amigos é confortante. Ter família é fundamental. Mas lembremos, irmãos, que o nosso refúgio por excelência é Deus. O nosso refúgio por excelência é Deus. Antes de Davi receber a sua família, antes de Davi receber a ajuda daqueles 400, ele teve que aprender que ele só tinha Deus. Por isso, no Salmo 57, ele diz: Deus, Tu és a minha porção. E essas palavras também estão presentes no Salmo 142, quando ele diz: Tu és o meu quinhão na terra dos viventes. Eu perdi tudo, Senhor. Me tiraram tudo. Mas o Senhor é o meu refúgio. Deus é o nosso refúgio por excelência, irmãos. Todos podem falhar. Família, amigos. Mas Deus é o nosso refúgio. Nós temos um refúgio, irmãos, que nunca dorme. Nós temos um refúgio que está sempre presente. Nós temos um confidente que está sempre com os ouvidos atentos, irmãos. Nós temos alguém que sara a nossa alma, que é Jesus de Nazaré. É Jesus que sara a nossa alma, irmãos. É Jesus que sara a nossa alma. Aquele que nos dá força, aquele que restaura a nossa alma, aquele que é o nosso baluarte e refúgio sempre presente nas tribulações, aquele a quem debaixo das suas asas nos protegemos. Você que se sente em aperto, você que se sente amargurado de espírito, Jesus, ele está aqui agora. A palavra de Deus diz que ele passeia no meio da congregação. Ele mesmo disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele está perto. Jesus está perto, ele está interessado naquilo que está dentro do seu coração, está cheio de amor para restaurar a sua alma. O mesmo amor que transbordava quando ele foi pendurado na cruz, esse mesmo amor continua pulsando por você. Por sua vida. E mesmo em momentos de escuridão, mesmo em momentos na caverna, ali nós encontramos o amor de Cristo. Os seus braços estendidos, aquele que enche a nossa alma de paz e de esperança. Que Deus, pois, nos abençoe, irmãos. Amém.